Esportivo, São Paulo iniciou nesta segunda-feira a sua terceira semana de preparação visando a retomada do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22 de julho. O tricolor terá pela frente o Red Bull Bragantino em casa e depois se despede da fase classificatória contra o Guarani fora de casa. São Paulo já com a classificação assegurada para as quartas de final, resta apenas definir se avança à próxima fase na primeira colocação ou como vice-líder da sua chave. São Paulo figura atualmente na primeira colocação do Grupo C com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16 pontos, por isso a importância de voltar bem e vencer essas duas últimas rodadas do Campeonato Paulista. Mas enquanto o Campeonato Paulista não volta, o elenco segue trabalhando lá em Cotia, isolado, longe de tudo e de todos, inclusive longe do risco de contágio pelo novo coronavírus. Enquanto o tricolor segue alojado lá no complexo das categorias de base, o técnico Fernando Diniz vem quebrando a cabeça para definir quem será o substituto de Antony. Antony, que não é mais jogador do São Paulo, já se despediu de seus companheiros, não faz mais parte da rotina de trabalho do tricolor. E agora o técnico Fernando Diniz terá que encontrar o substituto perfeito para aquele jogador que vinha sendo titular incontestável no ataque. E de acordo com esses treinos recentes que o Fernando Diniz vem comandando lá em Cotia, tudo leva a crer que Pablo deverá ser o escolhido para preencher a lacuna deixada por Antony contra o Red Bull Bragantino em casa. O Everton e o Elinho também eram candidatos prováveis, mas fato é que é o Pablo quem vem formando o trio de ataque ao lado de Vitor Bueno e de Alexandre Pato. Então eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio, perguntando: Pablo é realmente a melhor opção para substituir Antony no ataque são paulino? O que vocês acham, amigos? Grande abraço para vocês, bom programa. Daqui a pouco eu estou de volta com mais informações do Tricolor. Tá certo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, Marcelo. Bom, eu repasso a pergunta para o Flávio e para o Chico, mas antes eu vou dar o meu pitaco. Pode dar, eu acho que o Fernando Diniz ele mantém coerência, porque já vinha jogando o Pablo como opção, até quando o Antony estava machucado, estava na seleção, uma coisa assim. Sim. Ele estava formando com o menino ali do Vitor Guedes, Vitor Bueno, Igor Pato, Gomes, isso, exatamente, o Igor Gomes jogando um pouco mais atrás. Então, como o Diniz ele é muito coerente, eu acho natural a volta do Pablo. Não, e o Pablo era o 12º jogador, né? Na verdade, o Antony... A impressão que passa é que o Antony é titular de São Paulo há 500 anos. O Diniz acertou a vida dele, ele mal conseguia chutar. Ele chegava a driblar bem, chutava mal, estava melhorando agora, estava crescendo agora. Vai ter que ser ainda lapidado lá no Ajax, ele é um jogador cru, é um jogador de drible e tal. Dentro da normalidade, São Paulo, se fosse manter exatamente a mesma formação, teria que colocar um jogador de drible pelo lado. Não é o caso do Pablo. Mas dá para você fazer essa mexida tática, movimentar o Pablo e o Pato, o Igor Gomes também ajudar no setor, libera um pouco mais o Daniel. Vai ter que dar um reencaixe nas peças, mas dá para acertar. E sim, acho que o Pablo é o jogador que vai entrar. O 12º vira 11º. E aí sim, fica com a opção de um ponta rápido pelo lado, se for o caso. Na teoria você tem, né, o Igor Gomes centralizado, o Vitor Bueno de um lado, o Pablo de outro, o Pato no meio, mas na verdade é um quarteto que se movimenta muito. Sim, então não tem o posição próprio Daniel fixa. chega bastante, né? Então... mas tem um fantasma aí que vai atormentar o Pablo, viu? Que é o Everton. Sim, é uma opção diferente e boa. E o Rojas também, quando tiver... Está toda hora machucado esse menino, né? Vamos ver se essas soluções físicas se resolvem e ele disputa com o Pablo a posição. Do meu modo de ver, ele pode disputar muito bem com o Pablo. Ele bem fisicamente. Sim, tem o Elinho, que é outro jogador, o Toró, que é um jogador mais de força. Tem opções diferentes e felizmente para o São Paulo tem um treinador muito inventivo taticamente. Então dá para trabalhar bem isso. Fala, Celso, voltando a falar um pouquinho sobre o São Paulo. A gente disse sobre a saída do Antony, né, durante essa quarentena, mas se por um lado o técnico Fernando Diniz perdeu o Antony, por outro, ele ganhou os reforços de Gonzalo Carneiro, que vinha cumprindo suspensão por doping, e Paulo Boia, que vinha sendo emprestado pelo clube. E o caso do Paulo Boia é um pouquinho curioso, por quê?
Desde que ele foi promovido ao time profissional em 2018, ele não conseguiu se firmar na equipe de cima, exemplo de outras joias vindas de Cotia, como Igor Gomes, Antony, o próprio David Neres, que apesar de pouco tempo no profissional foi o suficiente para gerar o interesse do Ajax, e com isso acabou sendo emprestado consecutivas vezes, primeiro ao Portimonense de Portugal, depois ao São Bento de Sorocaba. Ele inclusive foi rebaixado à Série C do Brasileirão no ano passado, sendo membro do elenco do São Bento, e nesse ano ele seria emprestado ao Cruz Azul do México. Mas o que aconteceu? Ao fazer exames médicos, foi diagnosticado um probleminha na cartilagem do seu joelho, e com isso o São Paulo perdeu a chance de embolsar $300 mil. São Paulo faria um bom dinheiro com o empréstimo do Paulo Boia, que estava completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Por causa desse problema, Paulo Boia retornou, vem treinando normalmente com o restante do elenco lá em Cotia, e agora há um entendimento geral, um entendimento interno no São Paulo de fazer com que esse jogador recupere a confiança. São Paulo vem dando moral para o Paulo Boia nessa intertemporada lá em Cotia. Nessa semana postou um vídeo protagonizado pelo Paulo Boia de uma jogada que terminou com um lindo gol feito pelo garoto. Depois também postou uma foto do Paulo Boia dando uma espécie de bicicleta no treino. Então há um movimento para que ele recupere essa confiança. E o técnico Fernando Diniz, que gosta tanto de trabalhar esse lado humano do atleta, esse lado psicológico, quem sabe o técnico Fernando Diniz não consiga trabalhar direitinho o jogador, recuperar o futebol que ele estava acostumado a apresentar nos tempos de categorias de base. Vai que ele volte a apresentar um bom futebol e seja até mesmo negociado pelo São Paulo. São Paulo negocia tão bem as suas crias da base, vai que também consegue recuperar o Paulo Boia e faça um bom dinheiro vendendo o jogador. Vamos aguardar, vamos ver se o técnico Fernando Diniz conseguirá recuperar Paulo Boia. Devolvo para vocês aí no estúdio, essas eram as informações do Tricolor. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo Basségio. Paulo Boia. Ele jogou muito pouco no time principal. Quando jogou, eu gostei. Não sei se tinha algum problema disciplinar, realmente eu não conheço a história do menino, mas de todos que subiram, ele foi o que mais chamou a atenção. De repente sumiu e tal. A gente não sabe o que acontece no bastidor, claro, mas eu acho que é uma aposta boa para ser feita assim, a menos que... Mas ninguém é irrecuperável, né? Eu não sei, de repente o menino é legal, tem alguma dificuldade pequena que pode ser acertado. Bola ele tem, sim. Sem dúvida. E o Diniz também tem essa capacidade, né, Flávio, de... Na base da conversa, bom, é um psicólogo de formação, né? Eu acho que isso tem que ser valorizado. Aliás, eu sempre defendi a tese de que os clubes de futebol deveriam ter um departamento de psicologia. Não essas coisas de inteligência emocional, só para performance, mas trabalhar mesmo os dramas humanos, os sabe? Os grandes times do mundo têm. Mas aqui no Brasil, muitas vezes... de times do mundo. Pois é. Aqui no Brasil, muitas vezes, quem fala em psicologia ainda é vítima de chacota. Treinador até o Tite, né? se considera até o Tite não gosta de psicólogo. E o Tite é o técnico da seleção brasileira. E a seleção brasileira precisaria, assim, de alguém que amarrasse. Não é psicologia para motivação. É psicologia para deixar reformação. O cara mais leve. É isso aí. E o cara poder recuperar o que perdeu. Exatamente isso.